Caramba. Ou essa quarentena acaba, ou nos próximos vídeos eu vou estar de Black Power, assim, ó, grandão. Tabela periódica, parte 3. Fala, galera, beleza? Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Já vimos o contexto histórico da tabela periódica, já vimos como os elementos são classificados, como ela subdivide. Agora a gente vai ver a última parte desse conteúdo, que são as propriedades periódicas. Então, vamos nessa, tá certo? Propriedades periódicas. Todo mundo aí com o seu slidezinho na mão para acompanhar na aula do professor. Fala tu. Vamos lá. Propriedades periódicas dos elementos ou propriedades dos elementos. Isso aqui é extremamente importante, tá? Não que os outros não fossem, mas isso aqui vai te ajudar bastante no seu estudo de química. Opa. Vamos lá? Primeiro, o que são propriedades periódicas? Vamos lá. Propriedades periódicas são aquelas que, à medida que o número atômico aumenta, assumem valores crescente ou decrescente em cada período, ou seja, repete-se periodicamente. Então, o que eu quis dizer com isso? Uma propriedade periódica, pessoal, ela vai mudar toda vez que eu mudar do período. Como assim? Ela vai crescer ou decrescer, mas quando você passa de um período para outro, ela volta a criar uma tendência de crescimento ou decrescimento, tá? Diferente da massa atômica. Então, olha para esse gráfico. Então, eu tenho um primeiro período, a minha energia de ionização ela é crescente. Mudei de período, estou no período 2, eu vou da menor para maior. Está no período 3, eu vou da menor para maior. Isso é uma periodização, tá certo? Isso é uma propriedade periódica. Agora, quando eu falo de massa atômica, por exemplo, a massa atômica ela é crescente. Então, você vai mudar o período e ela vai continuar crescendo. O gráfico da massa atômica em função do número atômico, ela é, ó, uma reta crescente. Se ela é uma reta crescente, o gráfico dela não é periódico, tá certo? Então, uma propriedade periódica é uma propriedade que cresce ou decresce dentro de um período. Se você muda o período, tudo volta a acontecer novamente, tá certo? Tranquilo, pegou? Seguimos. Bom, quais são as propriedades periódicas que a gente vai ver e estudar nessa aula de hoje? Raio atômico, raio iônico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade e eletropositividade, estão tudo dentro do mesmo contexto, e propriedades físicas, beleza? Então vamos seguir essa sequência aí. Raio atômico, primeira propriedade periódica, raio atômico. O raio atômico é a propriedade que relaciona o tamanho do átomo, né? Quando você estuda lá na matemática, você percebe que o raio é o quê? Distância do centro de uma circunferência até a extremidade dessa circunferência, não é isso? Bom, se tratando de química, qual vai ser essa distância? O raio atômico vai ser a distância entre o núcleo do átomo e a sua camada de valência, ou seja, a sua última camada. Por que eu falo da camada de valência, Didio? Porque a cada período o número de camada aumenta. Então, eu vou ter átomos que só têm uma camada, eu vou ter átomos que têm 7 camadas. Então, eu preciso saber que a distância do núcleo para a última camada dele é o que vai dizer o raio atômico dele. Tudo bem? Bom, então lá, raio atômico relacionado com o tamanho dos átomos, essa propriedade é definida pela distância entre o centro do núcleo e de 2 átomos em uma ligação, tá? Como o raio atômico varia na tabela periódica? Aí agora, galera, a gente vai dar uma pausazinha para analisar o contexto. A gente não falou que tabela periódica ela se divide em 2 linhas, linhas horizontais, linhas verticais. Se você quiser analisar a propriedade de raio atômico, você vai ter que parar para analisar cada uma dessas coordenadas, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, pelas linhas verticais. Linhas verticais são aquelas que são chamadas de grupo ou de família, né? Nas famílias, o raio atômico é bem simples. À medida que você desce na família, o raio atômico aumenta. Ou seja, o raio atômico em um grupo cresce de cima para baixo, tá certo? O que isso quer dizer? Quando eu vou descendo em um grupo, uma família, eu estou mudando o período, não estou? Então, o elemento que está
na parte de cima do grupo, ele está no primeiro período. Um elemento que está na parte de baixo do grupo, ele vai estar num período maior. Quando eu mudo o período, o que é que eu estou mudando? O número de camadas. Então, imagine que você tem uma bolinha de papel e aí você vai adicionar mais uma folha, depois adiciona mais uma folha. Então, a cada folha que você adiciona, essa bola cresce. É por isso que o raio atômico ele aumenta à medida que você desce de um grupo ou de uma família. Porque aumenta o número de camadas, logo aumenta o tamanho do raio. Fácil, né? Beleza. Agora a gente para e analisa o raio atômico dentro dos períodos. Por quê? Se eu tenho um elemento que, comparado ao outro, está dentro do mesmo período, o número de camadas deles é o mesmo. Não faz sentido? Então, eu pego um elemento aqui no segundo período, na extremidade esquerda, e analiso ele com o segundo período da extremidade direita. E aí? O número de camadas não muda, né? Mas uma coisa muda. O número atômico. E, no período, a quantidade de prótons no núcleo vai influenciar no tamanho do átomo. Ou seja, quanto maior for o número atômico dentro do mesmo período, menor será o raio atômico. Didi, eu não entendi. Eu explico. Galera, pensa comigo. Imagina que o núcleo do átomo vive em cabo de guerra com os elétrons da eletrosfera. Tudo bem? Eu tenho dois elementos que estão no mesmo período. Então, eles têm o mesmo número de camada. Sei lá, vou pegar aqui o lítio e o flúor, que estão no segundo período. Ambos têm duas camadas. Tranquilo? Porém, o lítio tem número atômico 3. O flúor tem número atômico 9. Isso implica dizer que o lítio ele tem 3 prótons na sua última camada. Não é verdade? Ou 3 prótons no seu núcleo, desculpa. Enquanto o flúor tem 9 prótons no seu núcleo. Qual é o núcleo que tem a maior força de atração? O que tem 3 ou o que tem 9? O que tem 9, né? Se a atração do núcleo é maior, ele faz com que as eletrosferas se aproximem dele. A eletrosfera se aproximando do núcleo, o que acontece com o raio? Diminui. Então, dentro do mesmo período, quanto maior for o número atômico, a atração do núcleo sobre os elétrons aumenta e o raio atômico vai diminuir. Ok? Olha para aqui, ó. Passei demais. Então, como é que varia ele na tabela? De cima para baixo, quando eu falo de um grupo ou de uma família, e da direita para a esquerda. Ou seja, os elementos da extrema direita são menores do que os elementos da extrema esquerda, porque os elementos daqui, ó, têm números atômicos maiores do que os elementos de cá. Quanto maior o número atômico, maior a atração nuclear, menor é o raio atômico. Tá certo? Então, o raio atômico, ele cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Olha aí, ó. Olha o gráfico periódico. Então, no primeiro período, o raio atômico crescendo da direita, né, para a esquerda. Então, segundo período, terceiro período, e assim sucessivamente. Tudo bem? Olha para isso aqui, ó, que informação interessante. Cada período tem uma quantidade de 2, 8, 8, 18, 18, 32 e 32 elementos. Então, à medida que você vai descendo nos períodos, o número de elementos vai aumentando. Mas você consegue ter alguma semelhança com essa numeração? Você já viu esse número em algum lugar? Distribuição eletrônica, né? Tudo faz sentido. Então, a quantidade de elementos dentro da tabela periódica nos traz uma noção da quantidade de elétrons também em cada nível energético. Beleza? Bom, isso foi o raio atômico. O raio iônico, ele é diferente, tá? Por quê? O raio iônico, ele vai relacionar um elemento que ganhou ou perdeu elétron. E toda vez que você mexe na balança eletrônica de um átomo, você vai pender ela para algum lado, tá certo? E isso, com certeza, vai alterar as suas propriedades. Por quê? No raio iônico, eu tenho que entender o seguinte, existem 2 tipos de íons, os cátions e os ânions, tá? Quando o elemento perde elétron, ele fica positivo, formando um cátion. E o que é que vai acontecer com o seu raio atômico? Simples. O raio atômico do cátion
será sempre menor que o do seu átomo neutro. Então, toda vez que um elemento perder elétron e formar um cátion, o seu raio atômico, ó, ele vai diminuir. Didio, mas por quê? Bem simples. Se você retirou o elétron desse átomo, o que é que você fez com a balança eletrônica? Desequilibrou. Desequilibrou e ficou com mais o quê? Mais prótons ou mais elétrons? Tirei elétron, ficou mais prótons. Se ficou mais prótons, o poder de atração do núcleo aumentou. Se o poder de atração aumenta, o que é que o raio faz? Diminui. Tá certo? Então, retirar elétron de um átomo forma um cátion e o raio atômico do cátion ele é menor do que o seu átomo original, do que o seu raio original. Beleza? E os ânions? Ânions são elementos químicos que ganharam elétron. Tá? Quando o raio atômico do ânion, quando o elemento ganha elétron formando um ânion, ele sempre terá um raio maior do que o raio do seu átomo neutro. Agora é o inverso. Um elemento que ganha elétron aumentou a quantidade de elétrons, né? Fazendo com que o núcleo tenha maior dificuldade de atrair. Por exemplo, imagine que você tem lá um elemento com 10 elétrons e 10 prótons. Mas você acabou de adicionar um elétron. Ficou com 11 elétrons e 10 prótons. Então, ele virou um ânion. 10 prótons, tentar atrair 11 elétrons é mais difícil, não é? Então, esses elétrons vão conseguir correr mais solto, fazendo com que a eletrosfera aumente, aumentando o raio atômico desse átomo. Então, basicamente é isso. Raio único, ele vai variar de acordo com o íon estudado. Se o meu íon é um cátion, o raio único dele é menor do que o átomo de origem. Se meu íon é um ânion, o raio atômico dele é maior do que o meu raio de origem. Beleza? Terceira propriedade, na verdade segunda, né? Porque raio único está dentro de raio atômico. Então, segunda propriedade periódica. Energia de ionização, também conhecida como potencial de ionização. O que é uma energia de ionização, Didio? Energia de ionização, galera, nada mais é do que a energia mínima necessária para se arrancar um elétron de um átomo neutro, né? Lembrando que ele precisa no seu estado fundamental ou gasoso. Bom, então o que é isso? É mais ou menos como se fosse o preço a se pagar para retirar um elétron de um átomo. Eu tenho dois elementos lá na natureza e quero fazer uma ligação entre eles. Vamos dar um exemplo básico e clássico aqui. Cloreto de sódio, né? O sal de cozinha. Então, o sódio se liga ao cloro. O cloro arranca elétrons do sódio e fica positivo. Para que ele tire o elétron do sódio, não é só chegar lá e... Ah, beleza, eu quero esse elétron, vou pegar ele para mim. Não, tem um preço a se pagar. E esse preço é pago em energia, tá? Porque qualquer transformação da matéria precisa de energia. E essa energia mínima necessária para tirar o elétron de um outro átomo é chamado de energia de ionização. Tá certo? Bom, eu tenho o seguinte, então, se eu tenho lá um átomo no seu estado fundamental, o gasoso, eu forneço energia a esse átomo e retiro o elétron desse átomo, deixando ele na sua forma de cátion, tá certo? Detalhe, toda vez que se tira um elétron de um átomo, tirar o próximo elétron se torna mais difícil. O que significa? Cada vez que retira um elétron, a energia de ionização seguinte é maior do que a energia anterior. Então, a segunda energia de ionização é maior do que a primeira, a terceira é maior do que a segunda, a quarta é maior do que a terceira, e assim sucessivamente, tá certo? Então, se vai arrancando elétrons, vai ficando cada vez mais difícil retirar elétron daquele átomo, tá? Olha para essa tabela aqui, ó, o sódio que eu dei o exemplo para vocês. Então, eu tenho um cloro, né? E tenho o sódio aqui, ó. Para tirar um elétron do sódio, eu preciso de 496 joules de energia. Mas para tirar um elétron do cloro, eu preciso de 1.251. Bom, aí eu digo para vocês, o cloro encontra com sódio na natureza. Quem está mais fácil tirar? O cloro com 1.251 pagar o preço de 496 do sódio, ou o sódio com 496 pagar 1.251 do cloro? O cloro, né? É por isso que nessa ligação química, o cloro ele vai formar um ânion, Cl-, e o sódio vai formar um cátion, Na+, ou seja, o sódio perde o elétron para o cloro. Tá? A sua primeira energia de ionização é 496. Mas se o cloro tentar tirar um segundo elétron do sódio, olha o preço que ele cobra.
4.560, é quase 10 vezes maior do que a primeira. Então, toda vez que você vai tirando elétron de um átomo, o núcleo ele vai se apropriando dos elétrons que vão sobrando e, tipo, abraçando mesmo os elétrons, falando, não, peraí, eu preciso proteger meus elétrons, porque senão vão me roubar. E aí, cada vez que tira um elétron, fica mais difícil tirar o próximo, tá? E aí, isso é sucessivamente, tá vendo? Olha, o magnésio, 738, 1.450 a sua segunda energia de ionização, a terceira já é 7.730. Ou seja, o que isso quer dizer pra gente? É fácil tirar um elétron do magnésio? É. É fácil tirar 2 elétrons? É. Porém, para tirar 3 elétrons do magnésio é praticamente impossível. Tá certo? E isso vai mudar de elemento para elemento. Gente, eu tenho como identificar isso na tabela só de olhar para a tabela? Claro que tem. Eu falei para vocês, vocês não vão precisar decorar a tabela periódica, não. Comigo, vocês vão aprender a consultar a tabela periódica. A tabela periódica tem que ser uma parceira da gente e não uma obrigação. Olha para aqui. Como é que varia, então, a energia de ionização? Nos períodos, ela vai variar da esquerda para a direita e do grupo de baixo para cima. Por quê? A energia de ionização, galera, é inversamente proporcional à tabela, ao raio atômico. Quanto menor for o raio atômico, maior a energia de ionização, ou seja, mais difícil é tirar o elétron. Pensa comigo, se eu tenho aqui, ó, essa caixinha e ela está próxima de mim, significa que a distância entre eu e ela é pequena, não é verdade? Para que outra pessoa venha e tome essa caixa de mim é muito mais difícil. Eu vou proteger. Então, quanto menor a distância, menor o raio, mais difícil é tirar elétron. Agora, quanto maior for esse raio, ó, mais fácil é tirar o elétron. É muito mais fácil tomar essa caixinha agora do que antes, porque ela está mais distante de mim. Então, para proteger ela, eu tenho mais dificuldade. É isso que eu quero que vocês entendam. Quanto menor for o raio atômico, maior a energia de ionização. E quanto maior o raio atômico, menor a energia de ionização. Se o raio atômico ele varia de cima para baixo na tabela periódica e da direita para a esquerda, a energia de ionização vai ser o contrário. Ela vai variar de baixo para cima e da esquerda para a direita. Já que os gases nobres, né, como eu já falei para vocês, são inertes, não fazem ligação, eles não contam para isso aqui, ó. Tá? Ele não tem energia de ionização porque eles não têm tendência a ganhar elétron. A energia de ionização se acaba na família 7. Com isso, a gente tem que o Flu é o elemento mais eletronegativo, ou seja, com maior energia de ionização na tabela periódica. É o elemento com maior, que tem a maior dificuldade de se retirar elétrons. Tá certo? E aí, na tabela periódica, como eu falei para vocês, como é uma propriedade periódica, dentro de cada período ela vai variar. Né? Bom, terceira propriedade periódica, afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Pessoal, afinidade eletrônica trata-se da energia mínima necessária de um elemento químico com o intuito de retirada de um elétron. Explica. Afinidade eletrônica é energia liberada quando um átomo recebe um elétron. Ó, energia de ionização é energia mínima para retirar o elétron, tá certo? Quando esse átomo recebe elétron, ele emite energia. E essa energia é chamada de afinidade eletrônica. É como se fosse um agradecimento, tá? O elemento acabou de receber um elétron, por agradecimento, por felicidade, ele vai liberar essa energia vai vir em forma de fótons, de luz, né? Então, toda vez que isso acontecer, eu estou falando de uma afinidade eletrônica daquele elemento. Aquele elemento tem afinidade por elétrons, ele sabe liberar energia toda vez que ele recebe esse elétron, tá? Por favor, não confunda uma reação que libera luz com afinidade eletrônica, tá certo? Uma reação que libera luz, você precisa fornecer o mínimo de energia para que aquela reação aconteça e libere luz. A afinidade eletrônica, não. O átomo sozinho na natureza, ao receber elétron, ele vai emitir luz visível, né? Que, ou seja, emitindo energia. A afinidade eletrônica, ela vai variar igualzinho a elétron, a energia de ionização, né? Por quê? Quanto menor o átomo, maior é a afinidade dele por elétron, porque mais dificuldade ele tem de perder elétron. Então, ela vai variar, ó, de baixo para cima
e da esquerda para a direita. Tudo bem? Então, ó, aqui tá alguns valores das afinidades eletrônicas. Olha os elementos da família 1, ó. Menos 60, menos 53 joules, energia bem baixa, né? Agora, olha os elementos da família 7, ó. Menos 328, menos 349, ou seja, quanto mais para a direita for um elemento, maior é a sua energia de ionização, maior é a sua afinidade por elétrons, tá? Agora os gases nobres, ó, maior que zero, ou seja, gases nobres não têm afinidade por elétrons. Gases nobres não fazem ligações químicas, ok? Bom, eletronegatividade, né? Quarta propriedade periódica. Eletronegatividade, galera, vai representar a tendência que um átomo tem de atrair elétron para si. Ou seja, como o próprio nome já diz, né? Eletronegatividade é a afinidade do átomo em ganhar elétron e se tornar negativo, tá? É a tendência que ele tem de ganhar elétron e ficar negativo. Isso vai acontecer em ligações químicas covalentes, né, ou em moléculas isoladas. Então, toda vez que um átomo atrai elétron para perto de si, isso significa dizer que ele é eletronegativo. Tudo bem? A eletronegatividade na tabela periódica, ela segue a mesma tendência da energia de ionização e da afinidade eletrônica. Ela vai variar da esquerda para a direita e de baixo para cima. Como eu falei para vocês, o Flu é um elemento com maior energia de ionização, né? Ou seja, é um elemento mais difícil de se tirar elétrons. Logo, o Flu é o elemento mais eletronegativo. Porque é o seguinte, se ele não tem tendência a perder elétron, ele tem tendência a ganhar elétron. Então, ele é eletronegativo, tá certo? Já a eletropositividade é o inverso da eletronegatividade, tá? É a tendência que um elemento tem em perder elétron. Isso vai acontecer muito com os metais, tudo bem? E isso vai ser também chamado, ó, de reatividade. Eu posso chamar de reatividade. Por quê? Um elemento que tem grande tendência a perder elétron é um elemento extremamente reativo, beleza? O elemento mais reativo é o frâncio. Bom, que macete? Tem um macetezinho muito legal para vocês a respeito das propriedades periódicas. Eu sei que vocês adoram macete, né? Fica muito mais fácil da gente entender. O nome desse macete é regra do N. Eu quero que vocês peguem uma folha de papel e tentem escrever a letra N maiúscula sem tirar a ponta da caneta do papel. Entenderam? Pega o papel, tenta escrever a letra N sem tirar a ponta da caneta do papel. Vocês vão perceber, obviamente tem gente que escreve de tudo que é jeito, mas a forma mais convencional de se escrever a letra N maiúscula sem tirar a caneta do papel é o seguinte. Primeiro você faz um traço de baixo para cima, depois você segue desenhando ele para a direita. Não é assim? De baixo para cima, seguindo para a direita. De baixo para cima, seguindo para a direita. Opa! Isso aí dá um macete legal. Todas as propriedades periódicas que tiverem a letra N no nome, ela vai seguir a regra do N. Então, Didio, como é que varia a energia de ionização na tabela periódica? Energia de ionização. Opa, tem N no nome, não tem? Energia de ionização, então vai variar de baixo para cima, da esquerda para a direita. Eletronegatividade, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Sacaram? Bem simples, né? Lembre-se, se tem N no nome, ele vai variar de baixo para cima, da esquerda para a direita. A única propriedade que vai contra isso é o raio atômico, tá? E ele não tem N no nome. Então, fica esse macete aí para vocês conseguirem decorar um pouco dessas propriedades periódicas, beleza? Bom, finalizando a nossa aula de propriedades periódicas, a gente agora vai ver as propriedades físicas dos elementos, tá? Eu consigo também extrair as propriedades físicas dele só de olhar para a tabela periódica. E aí eu vou ter o seguinte, primeiro a densidade. Vocês precisam relembrar que densidade é uma relação entre a massa de um objeto, tá? Opa. A densidade é a relação entre a massa da matéria dividida pelo volume do mesmo, tá certo?
Logo, na tabela periódica, a sua variação vai ser o seguinte, analisando primeiro as colunas, os grupos, né? Ela vai variar de cima para baixo. Isso é fato. Densidade não é massa sobre volume? Quando você desce na tabela periódica, o que acontece com a massa do elemento? Ela aumenta, né? Se você aumenta a massa, galera, massa e densidade eles são diretamente proporcional. Quanto maior a massa, maior é a densidade do meu elemento, tá certo? Agora, nos períodos, eles seguem um comportamento anômalo, tá? Eles tendem ao centro da tabela. Então, no grupo, a densidade aumenta de cima para baixo. E nos períodos, a densidade ela vai aumentar em direção ao centro, da esquerda para o centro, da direita para o centro, tá certo? Se encontrando no ósmio. O ósmio é o elemento mais denso da tabela periódica. Sua densidade é aproximadamente 22,57 gramas por centímetro cúbico. Então, analise sempre, ó, em direção ao centro, ó. Beleza? Aqui a gente tem alguns valores de densidade, tá vendo? Densidade do sódio, 0,97, do magnésio, 1,74, enfim. Quando aumenta a massa, aumenta então a densidade, e essa densidade ela vai crescer sempre que você caminhar para as laterais, tá certo? Para o centro, desculpa. Bom, uma observação é bem válida, né? Se tratando dos metais, eu consigo diferenciá-lo a partir da tabela periódica com essa dica que eu dei para vocês da densidade. Os metais mais leves são aqueles que têm densidade menor que 5 gramas por centímetro cúbico. Vão ser eles magnésio, alumínio, sódio, potássio. E os metais pesados são aqueles com densidades maiores do que 5 gramas por centímetro cúbico, né? São crômio, ferro, níquel, cobre, zinco, enfim. Tá certo? Última propriedade física encontrada na tabela periódica é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. O que é cada uma dessas? TF, temperatura de fusão, é a temperatura no qual a substância passa do seu estado sólido para o estado líquido. Estão lembrados? TE, temperatura de ebulição, é a temperatura em que uma substância passa do seu estado líquido para o estado gasoso. Como eu consigo identificar cada uma dessas temperaturas, Didio? Só olhando para a tabela? Muito fácil. Olha para lá. Ó. A sua variação na tabela é o seguinte. Primeiro passo, isole duas famílias, a família 1A e a família 2A. Tá certo? Por quê? Essas duas famílias ela têm um comportamento diferenciado, tá? Devido à sua reatividade. Ou seja, a tabela ela vai variar da seguinte forma, de baixo para cima. Então, os elementos da família 1A e 2A que estão em cima têm ponto de fusão e ebulição mais alto do que elementos da família 1A e 2A que estão embaixo. Tá certo? Isolou essas duas famílias, vamos analisar o resto da tabela. No resto da tabela, ela vai variar sempre de cima para baixo. Os elementos que se encontram abaixo de cada grupo, família, eles têm ponto de fusão e de ebulição maiores do que os que se encontram acima. E nos períodos, eles também vão tender ao centro. Então, da esquerda para o centro cresce, da direita para o centro cresce. Se encontrando no tungstênio. O tungstênio é o elemento químico com maior ponto de fusão e ebulição da tabela periódica. Tá? Não à toa que o tungstênio é o elemento utilizado para se produzir lâmpadas incandescentes, aquele filamentozinho que ficava lá, porque ele suportava altas temperaturas, sem se fundir. Tá? É isso. A gente acaba aqui nossa aula de tabela periódica. Espero que vocês tenham compreendido, que tenha ficado de uma forma mais fácil. É bem difícil estar trabalhando aula dessa forma, porque eu não sei se vocês estão acompanhando, se está tendo dúvidas, se paro, repito, enfim. Mas estou me esforçando bastante, espero que vocês tenham gostado da aula, tá certo? A gente conclui aqui a tabela periódica. Até a próxima aula e o próximo vídeo. Espero que eu já tenha conseguido cortar o cabelo. Valeu, família. Um beijo a todos.